Que a graça maravilhosa do nosso Deus Altíssimo e a paz que advém dele seja derramada sobre a sua vida agora. Você que está me ouvindo. Que Deus esteja conosco, que abra o seu espírito, a sua alma, para você entender o que Ele quer falar com você. Qual a palavra que Deus quer que você receba. Este canal foi feito com este único objetivo. O canal que foi o Senhor quem se inspirou. Foi Ele quem planejou este canal. Para que eu pudesse falar para você do quanto Ele te ama. De quanto que Ele tem misericórdia e amor por você. E, meus irmãos, a palavra que veio hoje foi misericórdia. Misericórdia. O que é a misericórdia do Senhor sobre nós? É nada mais, nada menos do que Ele ter derramado a graça da morte do Filho dele por nós. Nós merecíamos e estávamos caminhando para a morte eterna, para o distanciamento total do nosso Criador. E se Deus tivesse desistido de nós? Se Ele não tivesse enviado o seu Filho para pagar o preço do nosso pecado? O que seria de você? O que seria de mim? Então a misericórdia dele foi: nós merecíamos a morte eterna, porque buscamos sempre o pecado. Mas Ele nos deu, mesmo sem merecermos, a graça. Ele pagou o preço do seu pecado, do meu pecado, lá na cruz do Calvário. Ele se fez homem, saiu da sua glória. Ele estava com o Pai na sua glória. E o Pai, por amor a você, entregou o seu único filho para morrer na cruz, pagando o preço do seu pecado, para te dar a oportunidade da vida eterna, através do arrependimento desse pecado. Através do arrependimento do pecado, a graça do Senhor se torna válida para nós. E aí sim, nós podemos ter uma vida eterna na presença dele. E aqui na terra, uma vida guardada, agraciada, protegida pela misericórdia dele. Onde podemos nos esconder de todo o mal que há na terra, debaixo das asas do Altíssimo. Tudo isso, irmãos e irmãs, não é nada mais, nada menos do que a misericórdia do Senhor. Por isso que Ele fez esse canal, por amor a você. Por amor a você. Ele queria te alcançar. Ele quer que a palavra de esperança chegue na sua vida, porque Ele pensa em você, Ele ama você, e Ele permitiu que o seu Filho viesse à terra para morrer por você. Então, o que tem aqui na palavra misericórdia, o que eu encontrei? Tem em diversos versículos, mas para não cansá-los, eu separei apenas 3 passagens bíblicas. Aqui eu começo no livro de Êxodo 34, em 2 versículos. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou. Sabe quando aconteceu isso? No segundo momento que Deus dá os 10 mandamentos. Porque Deus tinha dado a palavra, tinha escrito nas pedras. Mas quando Moisés chegou no arraial, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Eles já tinham se afastado da graça, eles já estavam querendo viver no mal mesmo. Eles preferiram ter algo palpável para adorar. Ora, o nosso Deus é tão grande que não dá para você pegar nele, porque ele é enorme, ele é tudo e muito mais do que tudo que você imagina. Mas eles preferiam um bezerrinho de ouro.
Eles queriam algo que eles vissem e tocassem. E aí o que aconteceu? Moisés quebra as tábuas. Na revolta que ele sente, quando ele percebeu que em tão pouco tempo aquele povo esqueceu das 10 pragas que Deus lançou ali no Egito para libertá-los do cativeiro do Egito, e já tinham esquecido até que o mar se abriu na frente deles. E que ficou uma coluna de água de um lado e outra coluna do outro, e eles passaram ali. E eles viram que aquele fenômeno da natureza que Deus fez acontecer para tirá-los daquela situação terrível, aquele milagre enorme que Deus fez, eles viram que quando o exército de Faraó veio, investiu contra eles para alcançá-los, ele viu que as águas, elas caíram sobre eles. E o inimigo deles foi derrotado pelo poder de Deus. Único e exclusivamente poder de Deus e misericórdia de Deus. Porque ouviu o clamor deles quando eles estavam escravos no Egito. E levantou ali um homem. Esse homem, Moisés, para levá-los, tirá-los daquele cativeiro. Então eles tinham acabado de ver tudo aquilo, mas em poucos dias, enquanto Moisés estava recebendo de Deus as orientações, os estatutos, para que as pessoas entendessem os mandamentos, para que seguissem aquilo e tivessem um norte, uma orientação de como deveriam agir. Eles já ali fizeram aquela blasfêmia contra o Senhor. E aí ele quebra as tábuas, Moisés, revoltado. E aí a misericórdia do Senhor permitiu que mais uma vez as palavras fossem escritas nas pedras. Ele diz a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Misericórdia pura de Deus. Eles não mereciam essa oportunidade. Mas a natureza de Deus é de muita misericórdia. E aqui por isso que ele diz: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia até 1000 gerações e que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Aqui em Êxodo 34, versículos 6 e 7. Aí agora, irmãos, eu vou em Lamentações. Lamentações 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Tremendo isso aqui. E a mais pura verdade. Sabe por que nós não já fomos consumidos? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Tem aqui na sua palavra, no livro de Lamentações 3, versículos 22 e 23. Exatamente. Glória a Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Olhe só, o adversário de nossas almas todos os dias bate em nossa porta. Nós devemos dizer não para ele, para sermos alcançados pelas misericórdias do nosso maravilhoso Criador, do nosso Deus maravilhoso. E aqui, irmãos, por último, nós temos em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5, 2 versículos. Mas Deus
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, nós somos salvos. Aí o que acontece na falsa pregação da palavra de Deus? Na igreja que está crescendo, bombando, aquela que basta a graça. Pela graça, nós somos salvos. Pega só esse pedacinho aqui. Ele pega só aquela parte da graça. Mas ele esquece que tem que haver lembrança do grande amor de Deus por nós. Porque nós estávamos mortos em nossas transgressões. Ele nos deu juntamente com Cristo a oportunidade da vida eterna. Porque, irmãos, não tinha essa possibilidade, mesmo que você, ali em algum momento da sua vida, se não houvesse a graça de Jesus. Mesmo que você, tão chato isso que eu fiz, não devia ter feito isso. Sempre tem aquele remorsozinho que não chega nem a ser arrependimento. Por quê? Você nem foi despertado para isso, que aquilo não era certo. Mas todo pecado é muito ruim, mesmo que pareça a coisa mais interessante do mundo. Mas ela te leva para a morte. Ela pode parecer doce, mas ela vai travar e amargar como fel e levar você para a morte. Mas digamos que Jesus, ele não tinha morrido por você na cruz. Não tenha pago o preço do teu pecado. E aí, você se arrepende. Daquilo ali, naquele momento, você até se arrependeu. Mas você não se arrependeu porque você tem consciência que você é filho de Deus. Que você precisa se arrepender verdadeiramente e não voltar a praticar. E não voltar a praticar. Se você tiver essa consciência, imediatamente você está se reconciliando com o seu Criador. Mas aí você sabe, quer se reconciliar com Ele. E o preço? E a moeda do seu pecado que você se arrependeu? Você não ia ser salvo porque você não conseguiria pagar. Porque o preço do pecado é a morte. Então você não ficaria vivo. Porque você, eu, nós, não temos como pagar o preço do nosso pecado. Não temos. Então todos nós íamos para o inferno mesmo. Mesmo que a gente até achasse, eu não aguento mais esse pecado, estou cansada dele. E eu quero me reconciliar com o Criador. Aí tudo bem, ele é santo. O pecado não consegue, não tem como haver conciliação entre Deus e o pecado. Não tem. E o preço do pecado é a morte. E quem vai morrer? Vai ser quem pecou. Aí você não ia ter a vida eterna. Você não teria a vida eterna. Mas o que foi que Deus, na sua infinita misericórdia, fez? Bem, no pecado, a consequência é que eles vão ter a morte eterna. Minha imagem e semelhança, que eu tanto amo, porque aqui o apóstolo Paulo diz, quanto ele nos amou, por amor mesmo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Aí o que ele fez? Ele disse, vai ter uma solução. Jesus ali, na glória com Deus, na alegria da presença de Deus. Ele disse, meu filho, você tem uma grande missão para fazer na terra.
você vai descer. Você vai ensiná-los a se arrepender do mau caminho que eles estão andando. E você vai pagar o preço do pecado deles. E Jesus, o puro amor, desceu, obedeceu ao Senhor. E aqui, só no momento que a morte estava ali, Deus tinha avisado a Jesus que eles estavam vindo para crucificá-lo. Ele ali no choro, no desespero, ele sabia que tudo ia acontecer. Ele disse: Pai, se possível, era uma forma de você ser salvo sem ele passar por aquilo. Ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Ele pensou: mas se realmente eu tiver que morrer para que eles vivam, estou aqui, mas que seja feita a vossa vontade. E ali ele se entregou por nós na cruz e pagou o preço. Essa é a graça. É que mesmo que você se arrependesse, se você não tivesse o preço do pecado pago, você realmente morreria eternamente. Você estava fadado à morte eterna, ao fogo eterno. Mas aí, quando Jesus morreu na cruz por você, que pagou o preço, então todo aquele que se arrepende do seu mau caminho, que abandona o pecado e se volta para ele, agora sim, agora você pode morar com o Santo dos Santos, com o seu Criador, com Deus Pai, Filho, que já está à direita do Pai. E o Espírito Santo de Deus, você vai habitar com eles eternamente na glória. Agora sim, você que se arrepende pode dizer: eu vou morar no céu, porque Jesus já pagou o preço dos meus pecados, que foram abandonados. Então agora eu quero essa vida estreita, esse caminho estreito, cheio de renúncias, este caminho, mas que leva a uma vida eterna com Deus. E a porta que leva para a morte eterna é larga, é espaçosa, é cheio de tudo que você pensa que presta, mas não presta. É muito cheio de fantasias, só que tem uma coisa: a porta é larga, mas quando abre é um abismo, é o inferno, é a morte eterna. Já a porta estreita vai levar você para o céu. O que quer dizer céu? É a plenitude de morar com o seu Criador, com o que te deu a vida, o fôlego de vida, com aquele que cuidou de você todos os dias da sua vida, mesmo você não sendo inocente, mas sendo arrependido. Porque nós não somos inocentes. Nós sabemos que somos muito fracos, que muitas vezes pecamos contra o nosso Senhor. Muitas vezes. E não adianta dizer: não, eu faço o seguinte, eu peco e aí depois eu digo que me arrependi. Também não vale não, viu? Não vale para Deus. Deus, ele vai levar aquele verdadeiro arrependido, que o adora em espírito e em verdade. Então, se você está aqui na caminhada, Satanás te joga ali uma seta para você pecar. E você não deixa que aquela lama seque do seu corpo. Existe também uma analogia sobre o pecado como um pássaro que vem e pousa na sua cabeça, na sua mente. Aí você tira, ele não vai fazer ninho na sua cabeça. Ele não vai fazer morada em você. Você tira. Você viu ali a tentação, tirou a vista.
Se você olhar de novo, é porque você quer o ninho na sua cabeça. E você quer a morte eterna. Porque Satanás, ele vai jogar diante de você coisas que vão levar você para o pecado. Se você é surpreendido por Satanás, porque ele é invasor, aí você vai ver aquele pecado ali na sua frente. Aí você fuja dele, porque ele vai levar você para a morte eterna. Se você olhar novamente, você alimentar aquilo, você já está permitindo o ninho. E aí vai fazer morada em você e vai te levar para a morte eterna. Então lembre-se, eu vou concluir assim. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Lembrem disto. Deus te ama muito. Por isso que Ele está dizendo para você hoje. Volte-se para o Senhor. Que a misericórdia dEle nos favoreceu através da morte do Filho dEle por nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que esta palavra transforme a sua vida, te liberte de qualquer pecado que esteja escondido ou de qualquer pecado que esteja exposto mesmo. Porque o pecado, pecadinho e pecadão não existe. O pecado nos afasta de Deus e nos leva à morte eterna. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso que Ele nos deu a graça. Agora, pensar que essa graça, com ela, você de qualquer forma, no seu pecado, ele já morreu por mim, eu posso pecar. Não. Aí você vai para a morte eterna. Agora, ele morreu por mim, eu posso ser salvo pela misericórdia do Senhor. Ele vai me dar uma salvação que eu não mereço. Mas Jesus pagou o preço. Porque agora eu olho para o alto e não para as trevas. Agora é porque eu não estou mais naquele pecado. Aí é assim que a coisa acontece verdadeiramente. A verdadeira conversão é aquela que você se arrepende e não volta a pecar. E quando for apresentado e ofertado para você, você diz não. Aí você vai ter a graça imerecida. Mas você vai receber dela a oportunidade da vida eterna. Amém, irmãos. Amém.